Nação Rubro-Negra, tudo bem com vocês? Flageral TV na área. Galera, imaginem a cabeça da Leila lendo essa notícia do Globo Esporte que dá conta que o Flamengo observa e tem desejo na contratação do Dudu. Tá aguardando ali para ver como é que vai ficar a renovação dele com o Palmeiras. Isso é ótimo na minha opinião, porque para mim é um ótimo jogador. A gente vai falar também sobre o interesse do Vasco aí no Mateuzinho, o Talisca, né, que pode estar de saída, e o Flamengo tem o desejo de contratar esse jogador que joga lá no time onde o Cristiano Ronaldo vai jogar nesse ano de 2023. A gente vai falar também sobre o mini estádio que o Flamengo vai construir no Ninho do Urubu, em relação àquele relacionamento meio conturbado que os jogadores poderiam ter com o Vitor Pereira. O Marcos Braz entrou no meio dessa conversa aí, no meio ali da reportagem do Vene Casagrande, e acalmou a nação rubro-negra sobre isso. E o Flamengo fechou o Campeonato Carioca ali pelo dobro dos outros times em relação a direitos de transmissão. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal, e amanhã tem Brasil e Camarões. Se tem Brasil e Camarões, tem também a 1xBet, que é o melhor e maior site do mundo relacionado a apostas esportivas. Se você for maior de idade e tiver um dinheirinho sobrando, vai lá, clica no primeiro link fixado nos comentários, coloca o cupom Flageral TV, faz aquela fezinha que vocês podem ganhar um retorno legal e ter ali uma renda extra. O 1xBet, o maior e melhor site do mundo. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E que bom bem trouxe o Globo Esporte na data de ontem. No meu próprio vídeo eu tinha falado, né? Dudu tá dando bobeira aí, a gente podia lá só causar um tumulto e quem sabe contratar o Dudu, que é um excelente jogador, que já revelou que é Flamengo desde a infância, né? E aí o Globo Esporte veio me trazer essa notícia de que o Flamengo tem interesse real no Dudu e acompanha as negociações para a renovação ali do contrato com o time do Palmeiras de perto. Porque caso as negociações continuem emperradas, o Flamengo sim vai tentar ali a contratação do Dudu, jogador que agrada muito a diretoria do Flamengo, jogador versátil, né? Que lá no ataque ele faz praticamente qualquer função. Jogador cerebral. Gostaria muito de ver ele no time do Flamengo. Aí você vai me falar, sacanagem do Flamengo. O cara é jogador do Palmeiras. Meu irmão, o Palmeiras veio aqui, a titia Leila, né? Veio, deu em cima do Pedro o tempo todo, fez proposta, tentou seduzir o jogador, falou com a staff do jogador, criou um fuzuê do caramba aqui. Um fuzuê do caramba, e é o que eu digo. Chumbo trocado não dói. Pelo menos, se eu fosse da diretoria, pelo menos eu iria lá tentar fazer uma proposta, acompanhar de perto mesmo. A Leila deve estar maluca, né? Lendo a reportagem ali do Globoesporte.com, né? Deve estar se rasgando. Porque a paulistada não aguenta quando vê um time carioca ter o tamanho, a grandeza, o patamar que o Flamengo está e ainda vai galgar patamares maiores. Eles não entendem como isso funciona. Mas sim, funciona, Leila. Desse jeito. Organização, competência e nenhum mecenas aqui para garantir as contas pagas não, valeu? Então, galera, a situação é a seguinte. O Flamengo vai aguardar, ele tem contrato até o final do ano de 2023, mas a partir de julho ele já poderia assinar um pré-contrato. Então, já que eles fizeram um fuzuê do caramba aqui com o Pedro, o mínimo que a gente pode fazer é ir lá em São Paulo e fazer um fuzuê do caramba lá no Palmeiras. E a situação é diferente, né? Porque quando o Palmeiras quer um jogador, como foi o caso do Pedro, o jogador olha assim e fala, pô, é o Palmeiras. Palmeiras. Agora, quando é o Flamengo que quer um jogador, como é o caso aí do Dudu, imagina a cabeça do jogador. Fala, meu irmão, o Flamengo que quer, é a nação rubro-negra que vai estar lá no estádio. Vou jogar para uma nação, vou jogar ali jogos importantíssimos com o estádio lotado. Já muda a cabeça, o sonho de todo jogador é jogar no Flamengo. Espero que aconteça isso com o Dudu, queria saber a sua opinião. Como deve estar a cabeça da Leila? Será que ela vai pegar uma vassoura e sair voando pro Rio de Janeiro? Brincadeiras à parte, mas queria muito saber a sua opinião, por favor, coloque ela aqui nos comentários. Agora uma bem curtinha aqui, dá conta de que o Flamengo está com um projeto maravilhoso lá pro Ninho do Urubu. Construção de um estádio, um mini estádio, né, para 2.000 pessoas. A extensão ali dos campos de futebol, que atualmente são 7 campos de futebol, o Flamengo pretende comprar alguns terrenos em volta. Atualmente o Ninho do Urubu tem 135 mil metros quadrados. Com a compra desses 2 terrenos aí em volta do Ninho do Urubu, o Ninho do Urubu teria em mais ou menos 170 mil metros quadrados. O projeto do Flamengo tem em torno de 10 a 12 campos de futebol lá dentro. E a gente sabe, né, que centro de treinamento, além daquela estrutura hoteleira,
é campo de futebol, né? O principal do centro de treinamento é ter campos de futebol. Além disso, o Flamengo pretende também fazer toda uma repaginada ali na parte de jardinagem do Ninho do Urubu. Realmente, cara, o Ninho do Urubu é um nível europeu e deixa no chinelo vários também centros de treinamentos ali da Europa. E, com certeza, é uma situação que elevou o nível do Flamengo para um patamar maior ainda do que tinha, né? Centro de treinamento é um dos principais instrumentos que um clube deve ter para querer alcançar aí objetivos. Eu lembro muito do São Paulo na década de 90. Os caras, eu acho que é a CT de Cotia lá, o do São Paulo. Os caras foram um dos primeiros clubes aqui do Brasil a fazer um centro de treinamento e ganharam vários títulos. Ajuda também do centro de treinamento, ajuda bastante, na minha opinião. Estou feliz com esse mini estádio aí. Qual será o nome desse mini estádio? Coloque a sua opinião aqui nos comentários e vamos para cima deles, né? Ampliando cada vez mais a nossa parte física também, a nossa parte física do Flamengo. Estou muito feliz com essa situação. E nação rubro-negra, uma ótima notícia. O Flamengo conseguiu fechar com o Campeonato Carioca e vai receber, em relação a direito de transmissão, o dobro dos outros times grandes aqui do Rio de Janeiro. O Flamengo vai receber líquido 18 milhões de reais para poder ceder os direitos de transmissão para todo mundo ver o Campeonato Carioca e não ter aquele imbróglio, né? O Fluminense ainda é o único que não conseguiu fechar acordo para as transmissões do campeonato. Para mim é mais do que justo o Flamengo receber o dobro. Ah, Pedro, mas por que se todo mundo é time grande? Meu irmão, a torcida do Flamengo, você pode juntar a torcida do Botafogo, do Fluminense, do Vasco, não vai dar nem a torcida do Flamengo. Junta as três torcidas, não consegue se equiparar com a torcida do Flamengo nem de longe. Então, por isso que eu acho justo, sim, o Flamengo receber a mais, porque o Flamengo é o farol dos campeonatos. Quando a gente acha ali que o campeonato não tem graça, quando tem o Flamengo, aí já muda o campeonato. Quando tem transmissão do Flamengo, já muda em relação a patrocinadores. Então, para mim, é justo isso. O Flamengo dá uma audiência muito maior do que os outros times do Rio. A nação rubro-negra é gigantesca. E em 2023, a gente, graças a Deus, vai conseguir assistir o nosso Cariocão, para a gente dar aquela zoada, né, nos nossos conterrâneos aqui do Rio de Janeiro, porque eu acho muito divertido o Campeonato Carioca, gosto muito. Poderia ser até um pouco mais enxuto, mas do jeito que tá já deu uma melhorada, né? Porque antigamente eram milhões de jogos. Hoje em dia já deu uma reduzida nos times e também na Taça Rio, Taça Guanabara, acabou isso. Agora é a primeira fase e a segunda já é a parte ali dos playoffs. E nação rubro-negra, uma questão que vem deixando alguns torcedores do Flamengo de cabelo em pé em relação à chegada do Vitor Pereira é o relacionamento dele com os jogadores, né? Ele geralmente tem um distanciamento maior, não é aquele tipo treinador paizão. E o Vene Casagrande tá batendo nessa tecla o tempo inteiro, né? Muitos dizem até que ele virou advogado do Dorival, mas a verdade é a seguinte, ele vem explanando essa situação do Vitor Pereira já há muito tempo. E ele estava no SBT, lá no seu programa lá, né, falando de esportes, quando ele veio falar novamente sobre isso, né? O ame ou deixe, o Vitor Pereira, ou você ama ele, ou você o abandona, porque ele tem esse jeito, não sei o quê. Aí o Marcos Braz pegou e mandou uma mensagem nesse exato momento pro Vene Casagrande. Falou, ó, em relação ao vestiário, pode ficar tranquilo que eu vou fazer aquela intermediação, deixa comigo, tá? Pode ficar tranquilo. Aí veio dar ali um sossega-leão no Vene, né? Porque ele tá falando isso o tempo todo, e veio também dar uma tranquilizada na torcida do Flamengo, porque a princípio, o Marcos Braz vai ser esse cara ali que vai fazer a ligação entre os jogadores e também esse novo treinador, Vitor Pereira, que sim, é um treinador rígido, é um treinador nervoso, mas é um treinador competente, é um treinador moderno, o cara é estudioso, tá? E já ganhou vários títulos, não só em Portugal, como fora de Portugal. Para mim, vai dar liga o Vitor Pereira, tá? Lógico, sempre os jogadores têm que abraçar, mas mesmo na época do Paulo Souza, os jogadores abraçaram, só não entendiam direito o que o Paulo Souza falava. Mas é isso, galera. Vocês acham que vai dar certo ou não o Vitor Pereira? Coloca a sua opinião nos comentários pra gente fazer aquela resenha. Vocês acham que isso, esse, digamos, problema que ele tem em relação aos jogadores, de ser um pouco mais afastado, será que isso vai atrapalhar ele no time do Flamengo? Ou será que aqui no Flamengo, conforme foi com o Jorge Jesus, os jogadores vão quebrantar o coração do treinador? Sempre é bom lembrar, né? Resultado é o melhor caminho para trilhar esse relacionamento entre jogadores e técnico. E agora falando sobre o mercado da bola, mais especificamente sobre lateral direito, que é o Mateuzinho, que o Vasco está de olho. Também vou falar sobre o Mário Fernandes, que é um jogador que se naturalizou russo, é lateral direito também, e está de saída da Rússia, e vou falar sobre o Talisca. Vou começar falando sobre o Talisca, porque a chegada do Cristiano Ronaldo por um contrato bilionário no Al Nassr
Isso aí vai facilitar a saída do Talisca, segundo o Foto Sport, que é um portal daquela região. Segundo eles, com essa chegada bilionária do Cristiano Ronaldo, o Al Nassr vai ter que se desfazer de alguns jogadores. Dentre eles, um jogador que o Flamengo sempre desejou, que é o Talisca. Então, para mim, se o Flamengo tiver a oportunidade de fazer a contratação desse jogador, eu faria, porque para mim é um jogador de excelência, não é craque de bola, mas é um ótimo jogador para poder aí ajudar esse elenco do Flamengo no ano de 2023, onde a gente vai disputar várias competições. Agora, em relação ao Mateuzinho e o Mário Fernandes, a notícia quem trouxe foi o Jorge Nicola, que dá conta da seguinte situação. O Vasco está monitorando o Mateuzinho e em breve pode chegar uma proposta no time do Flamengo, porque o lateral agrada a 777, que é a dona do Vasco. Em relação ao Mário Fernandes, ele é um lateral direito da seleção russa, ele está num time lá da Rússia e, segundo a reportagem, né, segundo o Jorge Nicola, ele não está feliz lá, o contrato dele vai ser interrompido e ele vai ficar liberado, sendo que o Grêmio e o Atlético Mineiro já estão na frente do Flamengo em relação a esse jogador que se naturalizou russo, mas não aguenta mais a situação da Rússia em relação ali àquela guerra. Então, por causa disso, ele está querendo sair de lá e o Brasil é o provável destino. Agora vamos aguardar, né? O Flamengo precisa contratar um lateral direito, precisa contratar um substituto ali para o Arrascaeta, precisa contratar também um goleiro reserva, entre outros. Então a gente está de olho no mercado, o Flamengo está firme, está voraz nesse mercado. Em janeiro a gente já vai ter aí algumas contratações. Agora é aquela época das negociações.